Sejam bem-vindos a mais um Mente Esportiva, aqui diretamente do YouTube, com os meus amigos Thiago e Emerson. Pela primeira vez, o Mente Esportiva com o Brasil eliminado. Eu que estava tão esperançoso, eu que vibrei tanto, me iludi com o Mister, me iludi com a seleção. Mas vamos aqui encarar algumas realidades que são importantes de serem debatidas, não só do aspecto técnico e tático, onde nós temos aqui um especialista, que é nosso Tiagão, mas também sobre postura da seleção brasileira, sobre o que pode vir daqui para frente, para quem nós vamos direcionar nossa torcida também na Copa do Mundo, ou já abandona de vez, vamos logo esperar o Brasileirão começar, porque chega de Copa, ou não, tem muita coisa para rolar ainda, tem muitos craques ainda disputando mais um título mundial. Quero já chamar meu amigo Emerson para fazer suas considerações iniciais e bate pronto, tá, Emerson? O que foi que aconteceu com o Brasil? É considerações iniciais, então é rapidinho, para a gente também fazer umas considerações aqui com o Thiago. Depois a gente fala um pouco mais sobre o jogo, tá bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao Momento Esportivo. Valeu, tamo junto, Rafa. Só duas pontuações bem rapidinhas, né? Primeiro é bom ver o Thiago de volta aqui, né? Nosso hater do coach, né? Que semana passada ele não apareceu, deu, né? Aí agora o Brasil perdeu, ele voltou, né? E segunda pontuação é o seguinte, Rafa, aquele placar que você tava dizendo 3-0 pro Brasil em cima da França, a França caindo antes. Continua, não continua? Como é que você tá vendo isso? Boa tarde a todos, estamos aqui mais um programa. O que aconteceu com o Brasil? É, Rafa, poucos fatores psicológicos. Tem um ou outro ponto que a gente pode apresentar, pontuar, enfim, debater sobre isso, mas vejo muito mais como uma falha técnica, né, de posicionamento técnico, de desenvolvimento do jogo. Então, estamos aqui muito mais para. Claro, tem alguns fatores que a gente vai abordar e espero abordar, pressão, algumas coisas, mas vejo muito mais como questões técnicas. Não sei se o Thiago vai concordar comigo. Pô, tô dando agora toda vai para Thiago, né? Tiagão, bem-vindo mais uma vez. É, Não, eu só queria dizer que eu fiquei com saudades, mas ainda bem que eu não estava aqui, porque ganhando aquele jeito do Japão era para bater mais do que hoje, mas tudo bem, vamos lá. Gente, eu acho que tá tudo normal, tudo tranquilo, zero surpresa. Eu acredito que das seleções que foram para a 16ª já tinha uma discrepância, mas das oitavas de final, se o Brasil passasse, não ia ser uma surpresa. A Noruega passar não é uma surpresa. Hoje os jogos são bem abertos. A única equipe que eu acho que tinha uma vantagem era a França, que fez um jogo super duro. A surpresa é a Bélgica, que aí sim, aquele processo que o Rafa estava falando sobre crescer na competição. Os 4-1 da Bélgica é surpreendente. Mas tudo normal. Tudo dentro do esperado. Só foi um jogo aberto e qualquer um poderia ter vencido e eles têm o melhor centroavante do mundo. Eu quero chamar para discussão também uma ideia de que toda vez que há a Copa do Mundo, independente de como o Brasil chega, principalmente a turma das antigas, assim, ela carrega consigo uma certa nostalgia. É o Brasil em campo numa Copa do Mundo. Então, esses caras que estão lá, desde o treinador, comissão técnica e jogadores, eles não conquistaram o que outras gerações conquistaram, mas carregam um peso da camisa da seleção brasileira. Então, se nós colocássemos ali o uniforme da Suíça nos jogadores da seleção brasileira, hoje em dia seria equivalente, porque não conquistaram nada. Então, assim, é como se nós estivéssemos entrando em campo com a camisa da seleção brasileira. Não fomos nós que conquistamos aquelas estrelas ali.
mas carrega com todo o povo brasileiro, pelo menos a maioria, a esperança. Pô, somos hexa, vai vir, nós entramos ali para buscar, perdão, somos penta, vamos entrar ali para conquistar o hexa. Queria saber de vocês, principalmente vocês que estão no Brasil, qual foi a sensação da derrota, na opinião de vocês? E eu não estou falando da sensação de derrota daquele que acompanha futebol, porque é o nosso caso, a gente acompanha o dia a dia. Tem gente que só liga a televisão para ver futebol agora. E aí, esse é o Vinícius Júnior, é? Ah, aquele ali que é o Bruno Guimarães, esse que é o nosso goleiro. Então você vai descobrindo agora, durante a Copa. Qual foi a sensação de vocês? E eu estou falando como psicólogo, estou falando como professor de educação física. Ainda estamos vivendo o país do futebol? Nós ainda temos ali esperança, na opinião de vocês? Ou deixou de ser isso? A magia acabou? Queria começar pelo Thiago. Vou dizer minha visão, e foi legal porque eu estava viajando. Então, eu assisti um jogo em Minas, em Ouro Preto, e assisti um jogo em São Paulo. E assisti o jogo do Brasil, a derrota sozinho. E vi várias perspectivas. E eu vejo que o torcedor leigo, ele tem muita esperança. Ele tem fé, ele quer o feriadão, ele não quer trabalhar no próximo dia. Ele tem aquela coisa. Mas todo mundo que entende minimamente do processo do jogo, sabia que era um jogo difícil, respeita a Noruega. Então, assim, eu acho que geral, ainda a massa tem esse espírito de é Copa e vamos ganhar. Mas a galera que entende de futebol, minimamente, ela já se conscientizou. Ela sabe que a camisa não pesa mais e que o jogo é de igual para igual. Antes a gente via um jogo contra o Japão, a gente ria. Hoje a gente fala, pô, Noruega, não, e não tem ninguém. Pegar a Noruega e pegar a Inglaterra, eu acho que hoje em dia, para quem entende minimamente de futebol, tá igualzinho. E claro que a galera da nostalgia, não, a galera mais que vem para a Copa é o oba-oba e sonha em ser campeão. É isso que eu vejo do torcedor. Eu concordo com a linha de raciocínio do Thiago. E aí a questão é o seguinte: se vende que o Brasil ainda é o país da Copa. E a gente vê muito torcedor, né? Torcedor de momento que está acompanhando a Copa agora, é como o Rafa comentou, não, esse que é o Vinícius, não é esse que é o Vinícius. Esse daí que é o namorado da Virgínia, esse daí que é não sei quem, então é o torcedor do momento, e esse torcedor está dizendo assim, não, nós somos o país da Copa, a gente vai ganhar de novo, pela paixão, né? Eu pude acompanhar, eu sei que Rafa também tem filho, Tiago tem os filhos da esposa dele também, né? Mas eu tive a oportunidade de acompanhar meu filho. Meu filho tem 10 anos agora, né? Então, efetivamente, é a primeira Copa dele. Então, quando o Brasil perdeu, ele estava aos prantos. Papai, o Brasil perdeu, como é que pode, não sei o quê. E eu disse, meu filho, calma, é só um jogo, faz parte do esporte. Então, para esse torcedor que é apaixonado pelo Brasil, ele ainda acha que realmente o Brasil é o país da Copa. Mas para quem entende de futebol, a gente estava discutindo isso antes. Eu achava que o Brasil ia ganhar, mas um placar extremamente arrochado, apertado, com a possibilidade até de levar para os pênaltis. Eu não achava que o Brasil ia perder, né? Mas é isso. O torcedor, esse vibrante de Copa do Mundo, de momento, ainda acha que o Brasil vai ser o Brasil. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte: o Brasil não é mais o Brasil, a Alemanha, que tem 4 títulos, não é mais a Alemanha, a Itália também não é mais a Itália, que também tem 4 títulos. A gente tem que olhar para outras seleções a partir de agora. A gente tá olhando para a Espanha, que tem acho que 1 ou 2, a gente tem que olhar agora para outras seleções. Aquele auge de Brasil, Alemanha e Itália acabou aquela euforia, né? O futebol hoje é totalmente diferente. Eu quero trazer também para vocês bater numa tecla
que eu falei, acredito, no primeiro Mente Esportiva. Quando nós assistimos o jogo agora da Noruega e como o Brasil perdeu, eu senti falta de um capitão em campo. Assim como senti falta de um capitão nas Copas anteriores. Nós tínhamos ali, na Copa de 90, na Copa de 94, depois a gente viu em 2002, principalmente, eu estou falando naquela geração ali, final dos anos 90, início dos anos 2000. Capitães em campo. Então, o que eu esperava da seleção brasileira em todo momento? Que alguém chamasse a responsabilidade dentro do campo. E eu não vi isso. Faltou alguém que chegasse ali e dissesse assim, não está dando certo esse sistema aqui, como é que nós vamos resolver isso dentro de campo? Uma autonomia dentro de campo, uma revolta dentro de campo. Alguém que pudesse chamar a responsabilidade para si. E olhávamos para campo e não conseguimos ver esse jogador, Emerson. Aquele jogador que fizesse o papel nosso, parece quase que de torcedor dentro de campo. De ver o time da seleção brasileira andar em campo, enquanto a Noruega também trocava passes, andando em campo e nada acontecer. Porque esse foi o papel do Edmundo, talvez em 98. A revolta de quem estava no banco e entra e diz assim, cara, vocês não estão percebendo que os caras estão metendo 3-0 aqui e os caras estão fazendo o que querem com a gente? Vai na bola, marca pressão, faz alguma coisa. E o Brasil não teve isso. Estávamos lembrando aqui nos bastidores, a posse de bola do Brasil, 30 e poucos % de posse de bola, que foi a menor porcentagem de posse de bola da história da seleção brasileira em todas as Copas. Nem quando o Brasil perdeu de 7-1 foi tão baixa para a Alemanha. Isso quer dizer que nós entregamos a bola para a Noruega. Ah, tem formas de jogar que é melhor entregar a bola e jogar no contra-ataque? Tem, dependendo de como é que está o jogo, mas desde o início do jogo, nós não propomos partir para cima, nós não propomos ser Brasil em campo. E aí quando o Thiagão diz assim, sabíamos que era um jogo duro, mas não era para ser jogo duro com a Noruega, gente, sinceramente, não era para ser jogo duro. A questão é, se torna um jogo duro por uma geração incapaz de ter uma postura de seleção brasileira em campo, incapaz de tecnicamente decidir partidas, e vem uma seleção muito organizada da Noruega que faz a gente temer. Isso é inusitado. É inusitado a gente entrar num jogo contra o Japão e dizer assim, cara, será que a gente vai sair contra o Japão? Não é normal. Eu não entendo que seja normal para uma seleção brasileira. A questão é, normalizamos isso. Hoje é normal entrarmos em campo contra o Marrocos e dizer assim, jogo duro, talvez a gente não ganhe na estreia. E não ganhamos. Jogo duro contra o Japão, os caras estão ali, evoluíram no futebol, talvez a gente não passe. Normalizamos o que não era tão comum acontecer. Mas a ausência de um capitão em campo faz muita falta. O Casemiro não assume esse papel, o Marquinhos não assume esse papel, ninguém assume esse papel. Eu duvido. E aí Emerson e Thiagão, que somos a geração ali parecida, que o Romário entregaria a bola para alguém bater um pênalti. Eu duvido que isso aconteceria. O Ronaldo não entregaria a bola para alguém bater o pênalti. Não aconteceria. O próprio, naquelas disputas de pênalti, tanto em 94 quanto em 98, foram os caras que assumiram a responsabilidade. Quem não lembra do Zagallo ali, no meio do campo, dizendo assim, você vai bater, você está pronto, eu vou bater, eu quero bater. Os caras assumiam a responsabilidade. Então, eu entro numa linha de raciocínio que essa geração e as próximas, dificilmente nós veremos postura de uma nova seleção brasileira campeã. Por uma ausência de personalidade, por não termos postura e, principalmente, por não termos liderança, capitão. Alguém que dissesse assim, cara, o Ancelotti chegou agora, tem um ano que ele está aqui, mas nós sabemos o que é isso. Vamos para cima dos caras, vamos jogar. Alguém que chegasse e chamasse um pouco da responsabilidade, mas não. Acaba acontecendo que eles deixam acontecer, deixa do jeito que é, assumem a postura de entregar a bola para a Noruega e esperar um contra-ataque, vai que dê certo com o Vinícius Júnior.
Essa é um pouco da minha visão do que falta em termos de postura dentro de campo da seleção brasileira. O Tiagão tá querendo falar aí, quase me engoli. Vamos lá. Primeiro eu queria bater palmas para Emerson, porque Emerson, eu acho que ele alugou um triplex na cabeça de todo mundo. O Brasil não é mais o mesmo, a Alemanha não é mais a mesma, e nem a Argentina, que é a atual campeã do mundo, levou calor de Cabo Verde. A Argentina poderia sair para Cabo Verde. Então todo mundo se apequenou. Se uma bola cai para o outro lado e o cara chuta lá, o Paraguai empata e leva para prorrogação com a França. A França só criou com o Paraguai um pênalti lá, porque o cara cortou para dentro. O goleiro paraguaio não trabalhou. É um novo esporte, meu amigo Rafael. É um novo esporte. As camisas não estão mais pesadas. Isso é a globalização esportiva, na minha humilde opinião. Sobre a questão do capitão, eu acho que esse contexto era importante, mas só para uma coisa. Um capitão chegar e abraçar o menino que errou o pênalti. Porque depois que o cara errou o pênalti, ele errou tudo. Ele desnorteou. Ele explodiu. Alguém tinha que dar uns tapas no peito dele e falar: filhão, passou, volta. Ou o próprio Ancelotti: ó, filhão, se você não voltar a jogar, eu vou ter que te substituir. O cara ficou em Nárnia. E tudo bem errar o pênalti. Acontece. Essa conversa, o pênalti. Alguém tinha que pedir para bater. O cara só bateu 3 pênaltis na carreira dele. Ele foi bater porque ninguém se voluntariou. Então também faltou essa liderança. Mas esse é um aspecto do jogo que vocês têm um conhecimento muito maior que o meu, porque é o aspecto emocional. Já em outros aspectos do jogo, aí eu acho que vai para a próxima pauta que a gente vai falar sobre a questão tática. Mas sim, Rafael, as camisas não são mais pesadas. Emerson. Eu concordo. É exatamente essa minha linha de raciocínio. As camisas já não são mais pesadas. Em relação à questão do Bruno Guimarães, Thiagão teve uma visão perfeita. O cara bateu o pênalti, errou e ele sumiu do jogo. E o comentário que se teve é que ele entrou no vestiário chorando. E os caras que tiveram que abraçá-lo e para dizer assim, não, passou, vamos embora. Mas aí falta a figura, Thiagão pode até me ajudar aí, né? Do técnico chegar para ele e dizer assim, cara, o jogo tá 0-0 ainda, vamos embora. Não dá pra se abater, não. Ou se você não aguenta mais jogar, né? Eu lhe substituo e vou botar alguém, mas deixar o cara totalmente desnorteado, abatido emocionalmente, voltar pro segundo tempo, do mesmo jeito, aí acho que faltou a liderança, né, do nosso coach. Ou pelo menos, realmente, eu não vou dizer nem a figura do capitão, porque a faixa também não quer dizer muita coisa. Mas a questão da liderança mesmo. Faltou alguém que seja o líder nessa equipe. E eu não tô trazendo essa liderança técnica do Vinícius Júnior. Né? Vinícius Júnior tava pedindo bola, mas não é esse tipo de liderança que a gente estava precisando naquele momento. E ele Tem também um não é uma nome, liderança técnica. Ele não é mas uma tem um liderança nome. técnica. Tem um Hã? nome, Dunga. Precisava de um Dunga. Precisava de um Dunga. Um Dunga que chegasse para ele e falasse assim: ei, confio em você e você vai jogar. E se você não quiser jogar, pede para sair. E chegar para Ancelotti no meio do jogo, passar na área técnica e falar: ó, ele tá ferrando a gente, tira ele porque ele tá perdido. A atitude é a palavra, não teve uma atitude. Exato. Perfeito. E aí, com todo o respeito, eu não vou começar os caças bruxas, mas cadê o Neymar? E eu tô falando do Neymar no banco. Não tô falando do Neymar no campo. Quem tinha que falar com esse cara? Quem tinha que falar com ele? Quem tinha que falar com o Ancelotti?
Ele é o cara que foi convocado, machucado, para ser o líder desses caras. Aí ele tem muita responsabilidade, porque ele é a figura. Quando o cara erra o pênalti, ele tinha que ir lá abraçar o cara. Quando o cara não tá, Ancelotti puxa ele pela calça. Eu não tô pedindo para entrar, não, mas põe outro cara. O cara tá perdido. Vamos falar sobre o aspecto campo, né? Taticamente, o Brasil ele foi um no primeiro tempo e foi outro desconfigurado no segundo, talvez por conta das mudanças. Eu quero ouvir muito antes de dar qualquer opinião. Eu quero ouvir muito o Thiago, porque eu sei que às vezes tanto eu quanto o Emerson, qualquer torcedor, tem uma visão um pouco distorcida, talvez, do fator campo, embora a gente conheça, entende ali sistema de jogo, como torcedor, como acompanhante do futebol. Até a gente, nos nossos debates internos, né, divergimos em algumas opiniões. Isso é bom, isso é saudável. A gente vai criando ali conjunturas diferentes. Se não fosse assim, não teria graça. Mas, Tiagão, queremos te ouvir, porque o que foi que aconteceu com o Brasil, taticamente, principalmente no segundo tempo, que foi quando a gente levou os gols, Eu não né? sei se vocês viram os vídeos que estão viralizando do Haaland arrancando, igual um trator. Na O cabeçada? Haaland é um. Não, ele correndo no Manchester City, ele correndo, a Ah, corrida sim, dele. sim, sim, sim. Sim? O único jeito de você parar a locomotiva, o trem descarrilhado, é você achatar a sua defesa e colocar ele no meio de um mar de gente. Então o Ancelotti, com medo do contra-ataque de Haaland, ele joga a defesa toda para trás e dá o campo para o adversário. Se vai dar certo ou se vai dar errado, isso é um outro ponto, mas a estratégia foi feita. O que o Brasil conseguiu criar no primeiro tempo foi roubos de bola. E se você for analisar taticamente o jogo não foi ruim. O Brasil teve chance e a Noruega teve chance. Alisson fez a melhor partida da vida dele em Copas e o goleiro da Noruega fez os milagres e pegou o pênalti. Então, em termos de jogo, tirando o clubismo, a paixão, o jogo foi aberto e qualquer um poderia ter vencido. O que a gente pode questionar é que se a escolha tática do Ancelotti foi ruim, mas o plano tático se seguiu. É que no segundo tempo você não tem mais força para marcar pressão. Mas o plano tático seguiu. E, gente, é o Ancelotti que faz isso e coloca o Rodrigo esperando o milagre do Real Madrid. É o Ancelotti que ganhou a Champions com o gol do Inzaghi, que ninguém sabe como o Inzaghi fazia gol. Esse é Ancelotti. É você contratar Felipão e querer Guardiola. Você vai falar que o Muricy Ramalho, ele é ruim? Não. Mas não espere de Muricy Ramalho um ataque sensual, cheio de movimentações. O Ancelotti nos deu o que ele é. A gente que se iludiu. Gente, o Real Madrid ganhou 2 Champions com ele, classificando em segundo de grupo. Indo para a prorrogação com o time da Escócia. Isso é o jogo dele. Então, taticamente, ele teve o plano dele. Eu acho que ele só explodiu o sistema dele quando ele tirou o melhor jogador dele do time. Vocês lembram da primeira substituição dele? Quem que ele Martinelli. tirou? Martinelli. O melhor em campo. Tava matando a pau. Existiam 3 homens que não podiam sair. Era Alisson, Martinelli e Vinícius Júnior. O resto podia tirar qualquer um. Rainha não estava pagando a água. Ah, não, aí, Tiagão, mas aí eu vou defender o Ryan. Cara, o Ryan jogou por ele e pelo Danilo. Também tem isso. Sim, mas eu estou dizendo, taticamente, o cara que estava tendo um efeito de tirar aquele meio-campo solto da Noruega
Era Sim, mais que sim, 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 Sim. sim. sim, então assim, então aí o que acontece? Ele tira um homem que toma conta no meio de campo, ele coloca o Hendrick na direita que não sabe marcar, ele joga o Vinícius para marcar e coloca Neymar que não consegue dar combate. E tirou o homem cão de guarda do meio de campo. Então, meu amigo, ele a partir. Lembra do plano tático de você ter a defesa no meio-campo, mais um espaço para prensar o hard, mais uma defesa? Ele deixou a primeira defesa frouxa. Aí a Noruega começa a tocar bola dentro da área, ao redor da área. Lembre que nas substituições dele estava 0-0. 0-0. Tava 0-0. Mexeu. Aí eu acho que aí explodiu. Como a gente fala no esporte, técnico não ganha jogo. Nunca ganhou, nunca vi um técnico ganhar jogo. Mas o que perde não tá no gibi. Ancelotti perdeu aí. Ele deu meio campo pros caras. Eu vou puxar o Emerson nesse papo para falar, para até lembrar de outras derrotas do Brasil em Copa do Mundo. Talvez a mais dolorida de todas tenha sido da Croácia na última Copa, que ali doeu muito. Aquele golzinho ali no final e perder nos pênaltis. Talvez o baque tenha sido maior do que essa Copa agora. Mas aonde eu quero puxar o Emerson é que, mais uma vez, aliás, a gente condicionou as derrotas da seleção brasileira nas últimas. Vamos lá, quantas Copas nós fomos eliminados? 6, 10, 14, 18, 22, agora 26. 6 Copas. Mas a gente condicionou as últimas 5, sem considerar a de ontem, psicológico. Cara, o Brasil tinha time para ganhar da Croácia, tinha time para ganhar da Bélgica, tinha time para ganhar, de bater de igual para igual com a França, tinha time para ganhar do. Foi uma vez para França, Bélgica, Croácia, Alemanha. Então, assim, nós tínhamos das outras Copas ou um time de igual para igual ou um time melhor. E aí a gente considerava o quê? 7-1 pô, psicológico. Não é possível. O Brasil não tem time para perder de 7-1. Croácia, aquele finalzinho ali, psicológico. A Bélgica, o De Bruyne, psicológico. Então, a de ontem, ninguém falou sobre o psicológico. Não, o Brasil não perdeu no psicológico, perdeu na bola. Os caras perderam na bola. Os caras foram melhor do que a Uhum. gente. Sim. Parece uma coisa inusitada que ninguém tem comentado, que é ontem nós não falamos do psicológico. Falamos da bola. E é inusitado isso. O que vocês estão trazendo, e eu concordo, o futebol mudou. Mudou tanto que a gente não tem nem mais, entre aspas, a desculpa do psicológico. A gente tá perdendo na bola mesmo. Agora os caras vêm aqui e ganham da gente na bola mesmo. Entendeu? Não é? Não é? Tô errado, ô Tiagão, tô errado. Aí tem um outro fator. Tem um fator que Ah, você está esquecendo. ah. Um fator que a gente esqueceu. Quem matou a gente foi Modric. Exato. Quem, quem matou a gente foi De Bruyne. De Bruyne, exato. Quem está matando a gente é o 10, que a gente não produz mais. Pô, acabou. Acabou, mas pode acabar o momento esportivo. É isso. Pode acabar. Pode acabar. A tática do menino, do Ancelotti, foi boa. Ele prensou o Haaland, mas ele deixou solto. O Ele Odegaard. deixou solto. Deixa só quem constrói. Olha, sabe aquela desculpa que a gente dava antigamente, que era assim, pô, mas é estreia de Copa do Mundo, estreia não dá pra cobrar tanto. Mas, cara, deixou de ser psicológico. Agora é campo. Agora a gente perde no psicológico e perde no campo também. Porque no campo nós já não temos mais bola pra ganhar de ninguém. De seleções É. medianas e virar de seleções melhores. Cara, se você olhar todo mundo que tá indo para as quartas de final agora, todos que estão indo, o Brasil não era favorito. Todos das quartas, tá? Então, assim, fala aí, Emerson. Fala aí que eu trouxe aqui Não, eu eu tenho um quero tempero. só eu quero só ressaltar uma coisa, né? É, na entrada do Brasil
né, do jogo de domingo. Vocês conseguiram enxergar a Marisa entrando em campo? Porque eu vi ela acompanhando os jogadores. Eu não vi. Não vi. Ela estava exatamente na entrada, passa Vinícius Júnior, passa outro jogador e logo em seguida ela passa. Emerson, te Oi, interrompi um pouquinho, o Egito acaba de abrir o placar contra a Argentina. ok. Aqui tá com um delayzinho, a TV tá ligada ali, eu tô acompanhando. Gol de cabeça do Egito, acabei de ver. Mas vai lá, você estava falando da Marisa. Ela estava em campo, né? E aí a gente tem que ressaltar o seguinte: o Ancelotti ele tem um contrato de continuidade até a próxima Copa, não é isso? Mais um ciclo. Mais um ciclo. O que é que eu espero? Que a Marisa também dê continuidade ao trabalho dela. É o mínimo que se espera. Porque a gente tá batendo o seguinte: foi no futebol, não foi no psicológico, certo? Ok. Então, que a psicóloga dê continuidade ao trabalho dela. É Sim, o sim, mínimo que se espera. Todos concordam comigo? sim. Ok? E aí, questões, Rafa, de futebol, é isso. A gente tem que. Aí eu vou ressaltar as falas do Thiago. É isso. É, o Brasil, a proposta de jogo do Brasil foi clara. A gente pode discutir se é certo ou não. Aparentemente não foi certo. Eu também acho, Thiago, que você está na perspectiva apenas de contra-ataque para o torcedor apaixonado que acha que o Brasil tem que ser sempre campeão. Isso nunca vai ser satisfatório. O Brasil poderia ter ganho de 1-0 no contra-ataque e mesmo assim as críticas seriam imensas. Porque o torcedor brasileiro está acostumado a exatamente essa visão. O Brasil é maior do que todo mundo, o Brasil é grande, o Brasil. Então, a gente tem que definir esses paralelos também. Então, o Brasil entrou com uma proposta, vocês podem até me corrigir se eu estiver errado. É muito diferente a proposta que o Brasil entrou entre Brasil e Noruega, a proposta de Brasil e Japão, a proposta do Japão. É muito diferente. Eu não vejo diferença. A proposta é igual, Nenhum. exatamente, Thiago. A proposta é a mesma. Então, o que é que eu estou falando? O Brasil teve uma proposta de seleção pequena, que eu vou apenas me defender e sair no contra-ataque. Né? Se eu vou trazer para nossa realidade. Se o Palmeiras joga desse jeito aqui no Brasil, a gente vai dar de cacete. Se o É o que a Náutico Bel jogando em fala. casa, se o Náutico jogar em casa com essa proposta, a gente vai dar surra em todo mundo. A ABC joga domingo agora, tendo que virar o jogo. Se o ABC joga com essa proposta em casa, com 10 mil, a gente vai criticar do mesmo jeito. Então, eu estou falando, o Brasil entrou com uma proposta para vamos ver se a gente consegue um contra-ataque. E isso nunca foi a proposta de jogo do Brasil. A gente nunca viu isso. Mas e aí é o que entra no que o Thiago comentou, né? É o que temos. Nós não temos um cobrador de bola parada, gente. A gente não tem um cobrador nato de falta, de escanteio. Não temos. E E pra só já uma, ir pros... Fala. só uma observação ainda que a Emerson disse, a proposta é igual ao do Japão, a única diferença é que o Brasil ficou jogando bola na área do Japão porque o Japão é baixo. E a Não, gente não e o conseguiu Japão, jogar. Não, e a proposta do Japão nos mas iludiu só, de que a seleção mas brasileira jogou não. Mas ofensivamente. só, mas só para você entender o processo. O Japão se entrincheirou e a gente jogou bola na área porque eles são baixos. Aham. Contra a Noruega, não dava nem isso porque eles são gigantes. Não, o zagueiro tem 1,98 m, pô. Pô, o pênalti foi um presente. Um presente. Foi um achado, foi. Presente. Era 2-0. Aham. Concordo plenamente.
Opa, Thiago travou, eu acho. Travou, travou. Tiagão ficou, congelou. O Emerson, a gente vai fazer um pouquinho diferente aqui no final do Mente Esportiva de hoje, porque eu já meio que perdi a graça de fazer palpites, porque agora sem o Brasil, a gente vai ter que fazer diferente. Vamos propor aqui, Ah, e nós vamos torcer a partir de agora, né? Para ver se um de nós crava o próximo campeão da Copa do Mundo. Quero começar por você. Então, já dá as tuas considerações finais e para quem será a tua torcida daqui para frente? cara, minha torcida daqui pra frente, eu não vou torcer por nenhum grande. Não vou torcer pela Espanha, não vou torcer pela França. Eu acho que seria muito bacana Marrocos ganhar, levando em consideração que a próxima Copa é lá. Não, não, Emerson, não quero saber quem é bacana ganhar, não. Bacana seria o Egito ganhar. Seria agora o Egito Não, passar da Argentina. Quero que crave o campeão. O campeão vai ser esse. Não é que é bacana ganhar, não. Isso aqui não, é eu muito estou romântico, muito torcendo, romântico. eu, eu estou torcendo para Marrocos a partir de agora. Você pode meter 3-0 na França na final. E eu não posso dizer que eu posso torcer pro Marrocos. Aí para tudo. Bom, Detalhe, a Argentina acabou de perder um pênalti, estou vendo ali. Messi acabou de bater e perder. vai ser bom esse jogo aí. Mas olha, eu vou no meu palpite. Cara, Tá? para mim, parece clichê, mas dificilmente a França perde esse título, na minha opinião. Dificilmente. A França vai pegar um Marrocos, deve passar. Aos trancos e barrancos deve passar. O Marrocos é um bom time. Depois pega uma Espanha. Espanha que não, apesar da vitória ontem contra Portugal, Não desperta, encantou. não encantou e assim, não me parece daquela Espanha 2010, não foi que eles ganharam? Aquela Aham. geração ali, não tem nada a ver. Então a Espanha não acho que tira a França. E aí pega uma final, sabe lá quem? Inglaterra, Noruega, Colômbia, Argentina, ou agora o Egito ganhando da Argentina. E não vejo nenhuma dessas tirando o título da França. Então, eu vou cravar uma França aqui. Se você está dizendo Marrocos, você está querendo dizer que Marrocos tira a França no próximo. Essa vai ser boa. Exatamente! Essa vai ser boa. Bom, o Tiagão não voltou aqui. Então, no próximo momento esportivo, ele já vai ter um afunilamento maior, né? O Tiagão vai ter uma vantagem aí nesse palpite. É. Uma vantagem. Obrigado, viu, meu irmão? Considerações finais para a gente encerrar. Tamo junto. Tô aqui na torcida. Agora minha torcida é Bélgica, Egito, Marrocos, Colômbia. Tamo aí, vamos embora. Boa. A todos que nos acompanham, compartilhe o conteúdo, se inscreve aqui no canal, dá uma moral para a gente Tamo. continuar a Mente Esportiva. Estou aqui negociando com essa equipe para ver se a gente continua depois da Copa. E conto com a participação de vocês aí nos comentários também. Forte abraço. Valeu, parceiro. Se Valeu. cuida. Tamo junto sempre. Valeu, um abraço.